Permanecer em um poder. Vídeo número 4. Princípios da gratidão. Você deveria, por exemplo, qualquer um de vocês, embarcar num programa de perdão e gratidão diária. Não por coisas, mas gratidão pelo Espírito de Deus que subjaz a este universo. Você encontrará uma mudança em sua vida em 30 dias, ou menos do que 30 dias. Isso apareceria para você como se fosse um milagre. Gostaria agora de lhe dar um outro princípio, e este é um dos principais princípios da mensagem do caminho infinito. É sobre como os nossos trabalhos de cura são baseados. Eu posso dizer com segurança que qualquer trabalho de cura realizado no caminho infinito é através deste princípio. É um que se descobre nos ensinamentos do Mestre. Você não o encontrará exemplificado ou feito em qualquer outro lugar da literatura do mundo. Você vai encontrá-lo em passagens, mas não usado como um princípio de vida, porém, realmente constitui um dos principais princípios do nosso trabalho. É este: que não há dois poderes neste mundo, como parece existir. A filosofia de dois poderes, o poder do bem e o poder do mal. A religião conta dois poderes, o poder de Deus e o poder de Satanás. A metafísica conta dois poderes, o imortal e o mortal. Mas, no caminho infinito, voltamos ao ensinamento muito antigo e que apareceu várias vezes na história mística do mundo. Mas, até onde eu sei, apenas uma vez foi usado como um princípio de vida real e estava na experiência de Jesus Cristo. Ele não reconheceu os dois poderes. Ele não reconheceu que Deus curava a doença existente em parte alguma. Ele dizia que estava feito. Ele não reconheceu que Deus multiplicava pães e peixes. Ele não reconheceu que Deus cometeu alguma coisa como erro em qualquer lugar. Na verdade, ele nem sequer invocou Deus em seus piores problemas. Quando ele estava prestes a ser crucificado, em vez de se dirigir a Deus para pedir ajuda, ele definitivamente disse a Pilatos: "Você não poderia ter nenhum poder sobre mim, a menos que provenha de Deus." Mais tarde ele disse: "Eu poderia invocar legiões de anjos. Não há necessidade para isso." O segredo da cura do Mestre foi no fato de que ele reconheceu de que Deus era único e todo poder. Ele nunca tentou usar Deus ou a verdade para qualquer propósito. Ele disse aos pecadores: "Nem eu te condeno." Ao doente ele disse: "O que impede? Levanta-se, pegue a sua cama e caminhe." Ou ele disse: "Estique adiante a sua mão." Ou ele disse: "Abra teus olhos." Ou ele disse: "Sedes perfeitos." Nunca uma vez ele disse: Deus, desça e faça algo por este pobre pecador ou este pobre doente." Porque ele não reconhecia que havia algum poder para que Deus operasse, pois Deus era o poder original e criativo e o poder de manutenção e sustentação. E então, ele sabia que, seja qual fosse o sofrimento que estávamos passando, era porque, por uma razão ou outra, estávamos aceitando os dois poderes, e tudo o que ele tinha que fazer era corrigir isso. Então, encontramos neste trabalho que não é Deus que cura a doença, é só o que a doença não tem poder, ou ao contrário. Tem apenas o poder que o consentimento comum dá a ela. Tem apenas o poder que você está disposto a dar. Uma vez que você aprende conscientemente a retirar o poder da doença, não tem mais poder. Surgiu uma vez em um tratamento de alcoolismo, quando os parentes que estavam envolvidos temiam o poder do álcool. Eles estavam se divertindo, mas ainda temiam isso. Foi só quando eles puderam concordar que não havia nada sobre álcool que pudesse ser apreciado
e que também não havia nada para terem medo, a libertação de ambos veio, tanto da diversão quanto do medo. Se você for por um lado, você deverá pender para o outro lado. Se há diversão, poderá haver motivos para temer também. Agora observe isso. Se fosse verdade que Deus é poder total, então haveria algum poder no álcool? Mesmo teoricamente, você percebe que não pode Deus ter todo o poder, e o álcool também. Mas se você tirasse o poder do álcool, você não só tiraria o seu poder maligno, você tiraria o poder da diversão e assim você o superaria. Então é isto. Quando você começa a perceber que existe um Deus. Em segundo lugar, há um Deus em suas mãos, mais perto do que seu respirar, mais perto do que suas mãos e pés, e que este Deus é onipotência, o poder total do universo. Então, você começa a dizer ao seu Pilatos particular: você não poderia ter nenhum poder sobre mim, a não ser que venha do Pai do céu. Não devo temer o que o homem mortal pode fazer comigo. Então, você descobrirá pouco a pouco do que tem medo, e não que deverá ser mais temido. O que você odeia já não deve ser mais odiado. Mantivemos as condições malignas de nossos corpos, temendo-os, odiando-os, dando-lhes poderes, e quando começamos a compreender isso, mas isso não pode ser feito de repente. Você não pode simplesmente dizer a um câncer: eu não odeio mais você ou não tenho mais medo de você, porque você estaria mentindo sobre isso. É provável que haja uma aversão à espreita por essa experiência. Mas se gradualmente você se sintoniza com a ideia de que Deus criou tudo o que foi feito e tudo o que Deus fez foi bom, então de onde veio esse poder do mal? Pode haver dois poderes? Pode haver um poder infinito e então algum outro poder além disso? Enquanto você permanece gradualmente nesta palavra de um poder e deixa que o poder permaneça em você, provavelmente verá primeiro que pequenas coisas irritantes irão desaparecer. Então, outras pequenas coisas já não se aproximarão e gradualmente coisas maiores da vida, coisas erradas, começarão a desaparecer. Agora, não há Deus para fazer isso por você. Você tem que fazer sozinho. O trabalho de Deus foi feito no início, assim como as leis da engenharia e da automotiva, as leis das aeronaves, as leis do rádio e as da televisão. Todas existiram desde o início dos tempos, apenas esperando que o homem as descobrisse. Então, a lei de um poder existe desde o início dos tempos, sempre foi. Aqui e ali na história, alguns descobriram e transformaram suas vidas e a vida de seus seguidores mais próximos em milagres. Gautama, um Buda, descobriu esta lei há 500 anos antes do Mestre Cristo Jesus, e por um período de 45 anos, este princípio curou multidões na Índia, sob a supervisão de Gautama, o Buda, e seus discípulos imediatos. Mas antes que ele mesmo deixasse este plano, o princípio começou a ser adulterado e desapareceu. A seguir, aparece na história de Jesus Cristo. Ele usou este princípio para a cura e ensinou os seus discípulos. Uma vez, eles quase perderam o caminho. Este é um princípio muito simples que, se você não for cuidadoso, se afastará de você e dentro de alguns dias você esquece. Então, ele se foi. Isso foi o que aconteceu com os discípulos, pois uma vez eles voltavam de uma dessas viagens de cura com grande alegria e disseram ao mestre que até os demônios haviam se inclinado pelo seu nome. E ele os repreendeu. Isso não é verdade. Meu nome e nem o nome de Deus não teve nada a ver com isso. Os seus nomes estão escritos no céu do paraíso. Isso é tudo. Isso é tudo o que temos que saber.
é que os nossos nomes estão escritos no céu. Estamos sob a graça de Deus. Não há poder para Deus destruir. Não há poder para nós usarmos o nome de Jesus para superar nossos nomes, pois estão escritos no céu do paraíso. Estamos sob a graça de Deus e não há outros poderes, e aqueles que se lembrarem disso, não como os discípulos que se curaram com ele, hoje se esqueceram, não como os discípulos que se curaram com ele hoje e se esquecerão amanhã, ou esquecem o que foi curado. E você, lembrando deste poder, trará para este mundo uma outra era de cura espiritual.